Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria e muito bem-vinda aqui no canal. O caso de hoje aconteceu na noite de Natal de 2007. Vocês acreditam que a ganância e a inveja podem fazer com que as pessoas cometam seu pior crime? Wayne e Judy Anderson moravam há 30 anos numa casa num terreno grande e bem arborizado na zona rural de Carnation, em Washington, nos Estados Unidos. Wayne tinha 60 anos e era engenheiro, e Judy tinha 61 e trabalhava há muitos anos no correio. Eles eram casados há mais de 30 anos e tinham 3 filhos: a Mary, o Scott e a Michelle. Sobre a Mary, a filha mais velha, ela era casada e vivia muito bem com seu marido e com os seus filhos. O Scott era o filho do meio. Era um cara trabalhador, muito próximo à família, se dava bem com todo mundo e ele era casado com a Erica, que, assim como o Scott, também era querida pelos amigos. A vizinhança gostava muito dela, era uma mulher amável, ela não trabalhava fora e era muito dedicada ao marido e aos 2 filhos do casal, a Olivia e o Nathan. Eles eram um casal que se davam muito bem. A Michelle era a filha mais nova e desde a adolescência ela era uma menina tímida, um pouco mais quieta, ficava sempre na dela, conversava um pouco mais com as amigas, mas ainda assim era uma garota mais reservada. Ela se dava bem com o seu irmão, o Scott. Em 2003, a Michelle, com 24 anos, conheceu seu namorado Joseph McElroy pela internet, no site de namoro. Joseph morava com seus pais no Arizona, só que ele brigava muito com os pais por conta de problemas financeiros. E depois de uma dessas discussões, ele e a Michelle decidiram morar juntos. E isso foi pouquíssimo tempo depois que eles se conheceram. Então o Joseph veio para Washington e eles foram morar juntos. Mas eles viviam sempre com problemas financeiros. Segundo os vizinhos, a convivência deles, o dia a dia ali do casal, não era nem um pouco saudável. Diariamente, os vizinhos escutavam as brigas do casal e eram brigas feias. Os dois gritavam um com o outro, mas principalmente a Michelle gritava muito com o Joseph. Ela falava que ele não tinha emprego, que ele não tinha dinheiro para nada, que ele não pensava no futuro dos dois. E essas brigas sobre dinheiro, ou melhor, a falta do dinheiro, era uma constante na vida do casal. E além dessas brigas entre eles, tanto o Joseph quanto a Michelle eram muito reservados. Eles mantinham a casa fechada, colocaram cortinas escuras para ninguém ver dentro da casa, instalaram dispositivos de segurança em volta de toda a casa para que ninguém não chegasse nem perto, e dificilmente eles conversavam com os vizinhos. E quando conversavam, eles falavam umas coisas que não tinham nada a ver. Uma vez, a Michelle disse para a vizinha que a família dela era rica e que eles deixavam ela morar na pobreza sem praticamente ter o que comer, enquanto eles moravam muito bem, porque eles não gostavam nem dela e nem do Joseph. Só que os vizinhos viam a Judy, a mãe da Michelle, ir visitar a filha e levar sacolas com alimento para eles. Então eles ficavam sem entender nada. E como eles estavam sempre sem dinheiro, eles viviam se mudando. Cada hora eles moravam num lugar. E mesmo assim, eles não resolviam o problema. E acabavam se mudando, ou porque não pagavam aluguel, ou porque arrumavam encrenca com os vizinhos. E aí, em 2006, eles já moravam juntos há uns 3 anos, e os muitos problemas financeiros saíram completamente do controle e eles foram morar em uma das casas dos pais de Michelle. Wayne e Judy ofereceram uma casa para eles morarem sem precisar pagar aluguel, até eles se resolverem financeiramente. Os pais dela deram aí uma baita ajuda para os dois. Só que em 2007, os pais da Michelle já estavam ficando incomodados, porque já fazia 1 ano que eles estavam morando na casa e eles viam que nem o Joseph e nem a Michelle faziam alguma coisa para melhorar a situação deles e ajudar pelo menos um pouco com as despesas para manter a casa. Então, os pais da Michelle foram conversar com eles para eles se organizarem melhor para poderem começar a ajudar com qualquer valor para manter a casa. A água, a luz, o imposto. Só que a Michelle não gostou dessa conversa dos pais, dessa cobrança deles.
E aí ela ficou brava e começou a discutir com os dois. Ela disse para os pais que ficou chateada porque ela não achava certo eles cobrarem algum valor deles, mesmo eles morando na casa de graça já por 1 ano. Ela não achava justo ela ter que pagar alguma coisa. Ela achava que os pais não deviam cobrar nada deles. E para evitar mais confusão, o Wayne e a Judy deixaram do jeito que estava e a vida seguiu. Em dezembro desse mesmo ano, 2007, a família Anderson se reuniu e todos eles combinaram em passar a noite de Natal na casa dos pais, do Wayne e da Judy. Então, chegou o dia 24 de dezembro de 2007, aquele clima de Natal. A Judy e o Wayne passaram o dia preparando a casa para a noite de Natal, a Judy preparando a ceia, a casa com aquele cheirinho gostoso de pernil assando, o Wayne terminando de enfeitar a casa para receber os netos, enfim, aquele clima gostoso de Natal. À tarde, já terminando de arrumar as últimas coisas para a noite, a Judy, sentada no chão da sala, terminava de preparar os presentes de Natal embaixo da árvore e o Wayne ali assistindo TV do lado dela, descansando um pouco. Por volta das 4 horas da tarde, a Michelle e o Joseph chegaram na casa do Wayne e da Judy. O Joseph chamou a mãe da Michelle para um quarto nos fundos da casa e ficou lá distraindo ela, enquanto a Michelle ficou na sala com seu pai e começou a discutir com ele. E no meio da discussão, a Michelle pegou a arma e, sem dó e nem piedade, ela atirou no pai, tirando a vida dele ali mesmo. A mãe dela, que estava com Joseph lá atrás, no quarto dos fundos, ouviu os tiros e saiu correndo para ver o que estava acontecendo. Mas antes dela chegar na sala, ela foi baleada pelo Joseph e perdeu sua vida ali mesmo, na cozinha. A Michelle e o Joseph pegaram os corpos do Wayne e da Judy, levaram até um galpão que tinha no fundo do quintal e ficaram ali esperando o resto da família chegar. O Scott e a sua família chegaram. Eles entraram na casa e não viram ninguém. Scott começou a procurar pelos pais e não demorou muito até que eles dessem de cara com a Michelle e com o Joseph. A Michelle foi para cima do irmão, o Scott tentou lutar com ela, mas ela já foi e atirou nele 4 vezes. O Scott perdeu a vida na mesma hora e não deu nem tempo dele fazer nada. A Erica, a esposa do Scott, saiu correndo e conseguiu pegar o telefone e ligar para a polícia. Mas o Joseph foi atrás, tirou o telefone da mão dela e bateu nela com o telefone e também atirou na Erica, que perdeu a vida ali mesmo. Só que antes do Joseph quebrar o telefone e atirar na Erica, a atendente da polícia conseguiu ouvir a Erica gritando, pedindo para não fazer nada com as crianças, para não tirar a vida das crianças. Mas a Michelle veio e ordenou ao Joseph que ele também atirasse nos 2 sobrinhos. E assim ele fez. Olivia, de 5 anos, e seu irmão Nathan, de 3, também perderam a vida ali. Depois de tudo isso, eles fecharam o portão principal da casa, limparam toda a casa, que ficou bastante suja de sangue, pegaram o carro e foram embora. E por causa da ligação da Erica, a esposa do Scott, a polícia ainda passou na rua em frente à casa, mas como eles viram que estava tudo calmo, eles foram embora. 2 dias depois, no dia 26 de dezembro, a Judy não foi trabalhar. Linda Field trabalhava com Judy e as duas eram muito amigas, não só no trabalho, mas também na vida pessoal delas. E a Linda achou muito estranho a Judy não aparecer para trabalhar, porque não era normal ela faltar, muito menos sem avisar, e ela era sempre a primeira a chegar. Então a Linda ficou preocupada que poderia ter acontecido alguma coisa com a amiga, saiu da agência do correio e foi até a casa da Judy para ver se estava tudo bem. Quando ela chegou na casa, ela chamou no portão, mas ninguém atendeu. Ela entrou pelo portão do lado e foi até a varanda, chamou e também ninguém atendeu. Aí ela viu que a porta estava destrancada e ela achou estranho. Não tinha ninguém em casa e a porta estava destrancada?
Ela entrou, foi pelo corredor e quando ela virou na sala de jantar, ela encontrou os corpos sem vida do Scott, da Erica e das duas crianças, a Olivia e o Nathan. Linda, assustada, chamou a polícia e assim que eles chegaram, já começaram a vasculhar a casa e encontraram também os corpos do Andy e da Judy no galpão, no fundo do quintal. Mais policiais chegaram na casa e a Linda falou para eles que o Andy e a Judy tinham mais 2 filhos, a Mary e a Michelle. Eles entraram em contato com a Mary e ela não tinha ido ao jantar com a sua família naquela noite de Natal porque ela estava doente e não tinha conseguido ir à casa dos pais para participar da ceia. A polícia continuou ali no local, tentando encontrar alguma pista. Os peritos também chegaram para analisar aquela cena horrível e enquanto estavam todos ali, umas 3 horas depois, Michelle e o Joseph chegaram na casa. Eles entraram e não perguntaram o que tinha acontecido, por que tinham tantos policiais na casa, onde estavam os pais, não se mostraram surpresos em nenhum momento. Ficaram ali esperando a polícia ir falar com eles. A polícia achou estranha a postura deles e perguntou onde eles estavam. O Joseph respondeu que ele e a Michelle resolveram se casar em Las Vegas na véspera do Natal. Eles foram de carro, só que eles se perderam no caminho e resolveram voltar. A polícia perguntou se eles sabiam por que tinham tantos carros de polícia ali na casa dos seus pais. Aí, nessa hora, a Michelle começou a chorar desesperada, dizendo que ela era uma pessoa horrível e que a culpa era toda dela, que o Joseph não tinha nada a ver com tudo aquilo. E os dois acabaram confessando todo o crime. Eles foram presos na hora e levados para a delegacia. Durante o interrogatório, a Michelle confessou o crime e disse que fez aquilo porque ela estava muito chateada e brava com os pais dela, porque segundo a Michelle, o irmão dela, o Scott, devia para os pais $40 mil para ir pagando aos poucos, e o Scott nunca pagava. E o Wayne e a Judy não brigavam com o filho, e ela não se conformava que os pais sempre defendiam o Scott, enquanto que para ela, eles queriam que ela pagasse o aluguel da casa onde ela morava com o Joseph. A polícia acreditou nela e constatou que a motivação do crime foi realmente a ganância da Michelle. E com a confissão deles, o Joseph também confessou tudo. Eles foram presos e ficaram esperando o julgamento. Depois de 8 anos, foi decidido que eles não seriam julgados juntos. Joseph foi julgado em 2015 e a Michelle em 2016. E agora vocês vão ver como eles se comportaram no julgamento, principalmente a Michelle, que era a filha das vítimas. No julgamento do Joseph, ele parecia bem estranho, não demonstrou nenhuma emoção, nenhum remorso, nada. E em alguns momentos ele tinha até umas reações esquisitas. Ele colocava a mão na cabeça e ficava se balançando. Às vezes ele ficava rindo bem alto e às vezes parecia que ele ia chorar. Parecia que ele não sabia o que estava acontecendo. Parecia que ele não sabia o que ele estava fazendo ali. Ele disse que só obedeceu a Michelle, que ela que planejou tudo e ele só foi para fazer companhia. Mas chegando lá, não teve jeito. Ele teve que fazer o que ela pedia. Claro que com essa desculpa esfarrapada, ele não conseguiu convencer o júri formado por 12 pessoas. E ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. No ano seguinte, 2016, foi a vez da Michelle. Os promotores disseram que estava claro que a motivação para o crime era financeira, que a Michelle agiu por ganância, porque quando a Michelle foi interrogada na delegacia, assim que ela foi presa no dia do crime, ela disse a palavra dinheiro mais de 35 vezes. Então não restavam dúvidas sobre isso. E também foi dito no tribunal que a Michelle não gostava da Erica, porque ela vivia muito bem com o Scott, que era o irmão da Michelle. Então, além da ganância, tinha também a inveja. E como eu falei para vocês antes, a vida da Michelle e do Joseph era só de problemas financeiros durante todos os anos que eles ficaram juntos.
E foi relatado também que a Michelle só não tirou a vida da irmã mais velha, Mary, junto com toda a família dela, porque a irmã estava doente e não foi na casa dos pais naquela noite de Natal. Já no final, a Michelle começou a gritar, dizendo que os advogados dela não levaram nenhuma testemunha a seu favor. Ela gritou com o juiz, falando que aquilo não era justo, mas o juiz não considerou nada do que ela falou. E ela também foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. No final do julgamento, a mãe da Erica, a esposa de Scott, disse a Michelle, abre aspas, quando você atirou nela, ela ligou para o 911 não apenas para se salvar, mas para salvar seus bebês, porque sabia que você também tiraria a vida deles. Não acho você grande e durona, Michelle. Acho você uma covarde. Estou com o coração partido. Todos os dias sinto falta dessas 6 pessoas. Fecham aspas. A Mary, a irmã mais velha de Michelle, disse a ela que ela teria muito tempo na prisão para pensar sobre seus crimes. E acrescentou, abre aspas, eu te amei tanto e sei que eles te amavam também. E aí, gente, como eu falei para vocês, a ganância é um sentimento horrível. E quando se trata de família, é pior ainda. Nada justifica toda essa maldade. 6 pessoas perderam suas vidas por nada. Dinheiro a gente perde hoje e ganha amanhã, e assim vai indo. E me parece também que além dessa ganância, a Michelle também tinha inveja da vida que os irmãos tinham. Que bom que eles foram penalizados pelo que eles fizeram e que nunca mais eles vão sair da prisão. Só que a dor que eles causaram no restante da família não tem o que pague, nem a prisão perpétua deles. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês sabem que eu gosto demais de conversar com vocês. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!